Olá, irmãos, tudo bem? Ah, Nós estávamos falando sobre uma passagem da Escritura, eu e minha esposa, e ela levantou um questionamento, uma dúvida. Ela teve uma dúvida numa leitura relativamente simples das Escrituras, né? Sobre perder a salvação naquela situação ali. E o crente, o salvo, ele não perde a salvação. O que ele perde é a comunhão com Deus, né? Isso ele perde. Mas o que acontece é que a maioria dos crentes não são salvos. Eles não têm o nome no livro da vida. Ué, mas como são crentes não tendo o nome no livro da vida? O diabo é crente, os demônios são crentes. Crente significa aquele que crê que Deus existe. Os demônios creem que Deus existe, mas não tem o nome no livro da vida. Então, a pessoa crê que Deus existe, crê que o Senhor Jesus existe, é uma coisa. Nascer de novo se incorre na crença do verdadeiro evangelho da graça, qual eu falo em outros vídeos. O evangelho da graça apresentado hoje para nós é falso. O apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 1, verso 3 em diante, mas no verso 8 ele vai dizer: aquele que vos prega um outro evangelho seja anátema ou maldito. E vai continuar o texto dizendo: qual não é outro, senão o mesmo que alguns falsificaram. Então é o mesmo, apresenta o Senhor Jesus, o mesmo Filho de Deus vindo dos céus, em carne, etc. Mas colocaram algumas falsificações. No caso ali, é a perca da salvação caso não se circuncidasse. Então os judeus diziam que quem cria em Jesus como Salvador e não se circuncidasse, perdia a salvação. E Paulo chamou este evangelho com este acréscimo de maldito. Então nós temos que acreditar no evangelho puro, verdadeiro. E isso envolve uma série de questões, mas não vem o caso aqui agora, né? Estou falando para os irmãos verdadeiramente salvos. Bom, então existe a necessidade de interpretação das escrituras, porque a minha esposa, que é uma mulher piedosa, temente a Deus, que a gente vê ela tendo uma comunhão verdadeira com Deus, ficou com uma dúvida hoje. Plausível, dado ao texto que ela leu, que nós vamos ler agora esse texto, né? E assim, muitos dos nossos irmãos, aqueles que foram salvos, creram no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, sem a necessidade de obras. Fizemos obras por ser salvo e não para ser salvo. Temos obras por ser salvo e não para ser salvo. Então, por amar ao Senhor Jesus que nos salvou, nós praticamos os seus mandamentos, as suas obras. E não para ser salvo por ele, mas porque ele nos salvou, assim o fizemos, né? Só que muitas denominações, muitas divisões do corpo de Cristo, porque o Senhor Jesus morreu por um único corpo. Em cada cidade do mundo, em cada país, em cada cidade, tem um grupo de pessoas por quem o Senhor Jesus morreu. Esse grupo de pessoas, que são os salvos, que são os que creem na salvação por intermédio do sacrifício pago pelos nossos pecados, lá na cruz do Calvário, esses irmãos se dividem e fundam religiões cristãs, dividem o corpo de Cristo. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer: por que estáis divididos? Uns dizem eu sou de Paulo, outros de Pedro, outros de João, uns eu sou da Quadrangular, da Universal, do Show da Fé, da Mundial, da Presbiteriana, né? Então, por que os irmãos se dividem? Porque em cada cidade não é um corpo só a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por causa das interpretações, que eles interpretam diferente, por causa disso que há a divisão do corpo. E se há duas interpretações diferentes, uma está errada, né? Então, qual está errada? Então há uma necessidade, sim, de interpretação. E como ocorre essa interpretação correta, né? Agora, o fato de uma interpretação estar errada não significa que não é irmão. Porque irmão é todo aquele que creu no Senhor Jesus como suficiente para a salvação. Esse é nosso irmão. Se ele interpreta algo diferente de nós e ele está errado, ele continua sendo nosso irmão. Continua pertencendo à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso irmão. Agora ele interpreta diferente, por isso ele se filiou a uma religião cristã criada por homens. Fundada no ano tal, igreja Deus é Amor, fundada lá em 1900 e alguma coisa, né? Igreja Mundial do Poder de Deus, 1970, se não me engano, 70 e alguma coisa. Mas a igreja do Senhor Jesus foi fundada no ano 30 por ele próprio. Então só existe uma igreja. Mas os nossos irmãos, por interpretarem diferente as escrituras, filiam-se a uma divisão do corpo. Mas
eles nos amam, deveriam, né? Se não nos amam, não tem o amor do Pai. Se não tem o amor do Pai, não pertence ao Pai, não é nosso irmão. E nós nos amamos também, mesmo que eles interpretem algo diferente. Só que a comunhão vai ser limitada, vai ser menor, né? Por quê? Porque as interpretações são diferentes. E quando tem duas interpretações diferentes sobre a doutrina do Senhor Jesus, não sobre a salvação, né? Porque todos creem igual para o Senhor Jesus Salvador, exceto alguns falsos evangélicos que acrescentam. Por exemplo, tem um líder religioso que falou que quem não der o dízimo vai para o inferno. Isso é um falso evangelho. Primeiro que a igreja nunca deu dízimo, a igreja não dá dízimo. Quem dava os dízimos eram os judeus. E os judeus só podiam dar dízimo para a tribo de Levi. Das 12 tribos, se alguma tribo pegasse o dízimo, ia ser maldita. Só os levitas poderiam tomar do dízimo. Teu pastor é levita? Pastor da denominação tal é levita? Não é, né? Então já começa por aí, tem coisa errada, mas tudo bem. Interpretações, não deixa de ser nossos irmãos, né? Mas a partir do momento que acrescenta que a pessoa perde a salvação por não dar o dízimo, aí adulterou o fundamento. Aí não é só uma questão de uma interpretação errada, é uma questão de vida eterna, porque adulterou o fundamento da salvação, que é somente pela graça. Pelas graças sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas eu não vou falar aqui sobre a base da salvação, porque esses vídeos eu direciono a irmãos já salvos, maduros, né? Bom, mas então nós lemos um texto e houve uma interpretação errada. Então, como ter a interpretação correta das escrituras, né? Esse vídeo é uma continuação do outro, que é, entre aspas, casualmente, mas tudo é direção do Espírito Santo. Do anterior a esse, você ir lá no link vídeos, o anterior a esse fala sobre como interpretar as escrituras corretamente. E agora eu vou trazer aqui uma situação casual aqui nos nossos, nas nossas adorações diárias aqui, familiares, né? Minha, da minha esposa, das crianças, né? Então aconteceu isso hoje. Eu vou ler o texto para você e talvez você já interpretou assim, errado, ou interpretou da maneira correta, né? E muitos textos que talvez você interprete errado, talvez eu interprete errado, isso não tira o nosso nome do livro da vida, não nos desmerece, né? É uma questão de tempo para o Senhor nos orientar, usar os irmãos que sabem mais do que nós para nos orientar quanto a essas interpretações erradas, né? Desde que não seja fundamento, né, para determinado fim. Aqui o fim seria a salvação. Bom, então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo número 11, que é a ceia do Senhor, que foi o que estávamos meditando. Na verdade, estávamos meditando sobre a mulher na igreja, né, suas funções ali na igreja. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, né, sobre o que as escrituras dizem claramente, sem base para interpretação, porque vai estar claro ali. Quando está claro, não há base, né? Às vezes a Bíblia traz um duplo sentido, aí a base para a interpretação, aí é compreendido. Aí não há má fé, né? Não há má fé. Quando há má fé, devemos nos afastar dos que querem contender, criar caso, contenda. São pessoas arrogantes, carnais, de má fé. Alguns são nossos irmãos verdadeiramente e outros não. Só estão no nosso meio, mas não são dos nossos. Bom, a ceia do Senhor, o que minha esposa interpretou errado? Como várias passagens das escrituras que talvez você interprete errado, talvez alguma eu interprete errado, né? Mas essa aqui eu já tenho a revelação do Senhor aqui, que está claro. Todos vão entender aqui o que ela interpretou errado, e ela entendeu depois também, né? Mas tem umas mais difíceis, né? Nisto, porém, 1 Coríntios 11, verso 17. Nisto, porém, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, em parte creio, até importa que haja, para que os sinceros se manifestem. Então, vai haver essas divisões sempre, irmãos. Sempre vai haver. E essas divisões são carnais, na grande maioria. Que a pessoa gosta de a mulher ser pastora. A Bíblia deixa claro que a mulher não pode ser pastora. Mas tem irmãos que gostam dessa igualdade que não existe na Bíblia. Nós somos iguais no Senhor. Nossos filhos são iguais a nós do Senhor. Os nossos filhos que creram no Senhor são iguais. Mas não há uma hierarquia? A mãe não diz, filho, faz isso, ele não tem que fazer? Ou ele pode alegar, não, nós somos iguais, eu não quero lavar louça, vamos jogar para ímpar, porque nós somos iguais, mãe. Não existe isso, né? Quando um empregador, um patrão,
fala para o funcionário: faz isso. As escrituras por acaso não diz obedecer os vossos patrões em tudo como ao Senhor? Não, nós somos irmãos, meu patrão é crente igual eu. Agora eu quero ficar tomando cafezinho e quero dizer para ele lá fazer, porque a gente é igual, cada um faz um pouco. Não é assim, né, irmãos? Isso é fácil de compreender, né? Então há uma carnalidade, um desejo egoísta de se autossatisfazer, então se distorce as escrituras de forma malandra, de forma carnal, humana, desrespeitando o Espírito de Deus que nela há, que a escreveu, porque foi o Espírito de Deus que a escreveu. Então com esses a gente nem contende, a gente se afasta. Mas tem aqueles sinceros que são nossos irmãos verdadeiros que interpretam errado, onde há dificuldade de interpretação, né? Então vamos lá. Mas, para que o sincero se sobressaia, é necessário que esses arrogantes, esses falsos irmãos aí, ou esses irmãos verdadeiros, mais carnais, tenha aos montes, né? Porquanto, comendo cada um antecipadamente, toma a sua própria ceia. Não tendes, porventura, casos para comer e beber, ou desprezar a igreja de Deus? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão, dando graças, partiu e disse: comei, isto é meu corpo. Fazei memória de mim. O Senhor Jesus fez isso, lembra lá no Evangelho, né, que ele fez isso? Então agora o apóstolo Paulo está continuando, isso continua, não terminou lá, continua para a igreja, né? Alguns dizem que é só para aquela época, não, não é. Semelhantemente também, tomando o cálice, este é o cálice do Novo Testamento, meu sangue derramado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque toda vez que comeres e beberes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então os irmãos se reúnem para lembrar a morte do Senhor na reunião da ceia, porque a igreja ela é caracterizada por vários tipos de reuniões, e quase ninguém sabe isso hoje. Hoje a igreja é um clube social, é a reunião da prosperidade, do casamento, do segundo casamento, a reunião da cura, dos milagres, é menos a reunião certa, né, para a igreja, né, é menos isso. Mas aqui a caráter de ceia do Senhor é lembrar a morte dele até que ele venha. É o anseio, Senhor, estamos aqui lembrando que o Senhor fez por nós na cruz. Esse é o teu corpo, esse é o teu sangue. Foi graças ao teu sacrifício nós somos salvos. Aguardamos ansiosamente a tua vinda. Então a gente faz isso em memória dele até que ele venha, né? Qual foi a interpretação que a minha esposa teve errada aqui? Vamos continuar então. Portanto, qualquer que comer ou beber indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, porque o que come e bebe do cálice indignamente, bebe e come para a sua própria condenação, porque não está discernindo o corpo do Senhor. Então os irmãos estavam se reunindo para se embriagar, sei lá, bêbado, gula, comiam demais. Os irmãos chegavam um pouco depois, já não tinha comida para eles. Então Paulo fala: vocês não têm comida em casa? Vocês não têm bebida em casa? Não é assim a ceia do Senhor. Aí Paulo tem que recapitular um princípio antigo que já tinha sido ensinado. É igual aquele aluno na primeira série, terminou o ano, todo mundo foi para a segunda, ele ficou na primeira, vai ter que recapitular tudo de novo. Por quê? Porque os irmãos ali na igreja de Corinto estavam sendo carnais. Só que a dúvida da Daiane é a seguinte, ó. Porque qualquer que come da ceia do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Come para a sua própria condenação. Então a dúvida dela foi essa. Então a pessoa perde a salvação? Porque se ela come para a sua própria condenação, ela está condenada. Num certo sentido, ela parece estar certa, não está. E ela também não afirmou, ela levantou essa dúvida. Eu não entendi, é isso? Aí eu disse: eu nem preciso explicar, ler o texto, que o texto é autoexplicativo. Mas num certo sentido, lendo até aí, parece. Por quê? Porque se eu como sem compreender direito o sacrifício do Senhor Jesus, pode ser que eu não crie no sacrifício do Senhor Jesus corretamente. Então logo eu não estou debaixo da proteção do sangue dele. E eu estou condenado, vou para o inferno. Eu não fui salvo. Eu não tive o meu nome no livro da vida. Então a crença dela teve uma lógica natural, foi plausível, fez sentido. Mas não é isso que quer dizer esse texto aqui. Não é essa condenação, porque o crente não perde a salvação. Não é condenação eterna. Vamos continuar então o texto que o próprio texto vai dizer. Não precisa de uma interpretação de mestre, né? Continua o texto. Portanto, qualquer que come da ceia e bebe do cálice indignamente será culpado.
Examine, pois, o homem, e assim come, assim beba. Porque qualquer que bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Verso 30 agora. Por causa disso, há muito dentre vós doentes e fracos, e também os que já morreram. Por causa disso, então aqui está a condenação. Qual é a condenação? Adoecer, ficar fraco espiritualmente, emocionalmente, não entender as coisas direito, ter depressão. Agora eu falei com um irmão que está com depressão. Estou indo lá visitar ele meio em seguida. É um irmão, creu no Senhor, está salvo pelas conversas, né? Assim, mas está com depressão. Tomara ser indignamente. Então, essa é a condenação, é a disciplina do Senhor. Deus disciplina, às vezes permite uma doença, às vezes uma fraqueza, porque não tá respeitando a ceia do Senhor. Então a condenação no versículo anterior é referente a isso. Pode ficar uma dúvida? Pode. Ah, mas de repente não é isso não, de repente é perder a salvação mesmo, ir para o inferno. Talvez seja outro assunto. Tudo bem, pode ficar essa dúvida, é plausível. Vamos continuar o texto que ele vai reforçar o que eu estou dizendo. Porquanto qualquer que comer este pão ou beber esse cálice será culpado. Examine, pois, o homem a si mesmo coma do cálice, porque quem come indignamente come para a sua própria condenação. Então, o texto abaixo vai dizer o quê? Por causa disso, há muito entre vós doentes, fracos e os que dormem. Ponto, essa seria a condenação, não seria a morte eterna. É a condenação de um pai que ama e disciplina o filho. Hebreus capítulo 12. O pai ama e disciplina o filho que está desprezando o irmão mais velho, entre aspas, que é o Senhor Jesus, que ele fez por nós. Mas se ainda ficou uma dúvida, o texto vai reforçar o que eu estou explicando. Porque se nós julgássemos, verso 31, a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. Ó. Não, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Mas quando somos julgados por Deus, somos repreendidos pelo Senhor. Somos repreendidos pelo Senhor. Qual é a repreensão? A disciplina que Ele nos dá. Na prática, doença, muitas vezes Ele coloca, permite, canseira, depressão e até a morte física. Se Deus disciplina não adianta, Ele tira a vida, mas não perde a salvação. 1 Coríntios 3. Veja cada um como edifique sobre o fundamento da salvação. Aquilo que o homem edificar vai ser posto pelo fogo, provado pelo fogo. Se for pedras preciosas, vai ter a recompensa. Se não for, vai ser queimado e destruído. Todavia o tal será salvo, porque não perde a salvação. Continua aqui. Mas quando somos julgados e repreendidos pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo. E qual é a condenação do mundo? O lago de fogo e enxofre, a ira de Deus sobre aqueles que rejeitaram o seu filho. Tessalonicenses, capítulo 5, a ira de Deus sobre aqueles que rejeitaram o seu filho. Então aqueles que não aceitaram a salvação, João 3,16, Deus amou muito de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem o rejeitar tem a condenação. Então a condenação do mundo é o lago de fogo, a saber, a segunda morte. Então aqueles que morrem sem Cristo vão ser ressuscitados para a ira, para a condenação. Nós somos disciplinados por Deus para não sermos condenados com o mundo. Então todo aquele que foi salvo é um caminho sem volta, irmãos. Não existe viver na prática da desobediência. Vai ser disciplinado pelo Senhor. Hebreus capítulo 12. O Pai, daqueles a quem Ele gerou de novo em Cristo Jesus, disciplina o filho que ama. Se estáis sem disciplina, é porque não sois filhos, sois bastardos. O mundo não é disciplinado pelo Senhor porque ele já tem a condenação eterna. Então rouba, mente, trai a mulher, chega aos 90 anos sem problema nenhum e feliz da vida, porque existe uma paz, uma felicidade do mundo. O Senhor Jesus disse, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá. O mundo dá. Então você chegar assim, você tem que aceitar Jesus para ser feliz, a pessoa já é feliz. Então a gente tem que cuidar com certos tipos de evangelização que é da carne, que é do homem. É falso evangelho, irmãos, é falso evangelho. Você entende? Então, eu volto aqui. Por causa disso, há muito entre vós fracos e doentes. Por causa disso o quê? Porque
estão debaixo da condenação de disciplina, não da condenação eterna. Volto mais um versículo. Aquele que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação. Qual é a condenação? Por isso tem muito entre vós fracos e doentes, e até os que Deus já retirou do mundo. Deus sabe que não adianta estar disciplinando, que a pessoa não vai se arrepender e dar frutos que testemunhem do amor dele, ele recolhe. Aí continua. Por que Deus traz essa condenação de disciplina? Para não sermos condenados com o mundo. Então, para que não sermos condenados com o mundo, porque o mundo não é disciplinado. Só o pai disciplina somente os filhos a quem ele ama. Então, aqui está a explicação desse texto. O próprio texto ele vai trazer, né? O apóstolo Paulo entrega um homem a Satanás, 1 Coríntios capítulo 5. Tem um homem dormindo com a madrasta, um pecado de adultério, prostituição, gravíssimo. E os irmãos estavam fazendo pouco caso, como é hoje. O sistema divisório de religiões cristãs, todo domingo os irmãos se reúnem e um não sabe a vida do outro ali. São estranhos no mesmo lugar. Aí os mais chegados, aquela panelinha que ficam depois do culto ali, até que sabe, mas os demais não. E aí o homem está lá tomando a ceia, traindo a mulher. Todo dia, ou toda semana sai com a amante, está lá cometendo pecados. Então, o que acontece com isso? O pai vai vir e vai disciplinar se ele forçar. O que a ver está no nosso meio e não é dos nossos. Então, tinha um homem assim, 1 Coríntios capítulo 5, e o apóstolo Paulo diz, como vocês estáis inchados e não disciplinai tal homem? Porque Paulo está trazendo o mandamento do Senhor Jesus. As escrituras elas estão interligadas. Em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus vai falar da sua igreja, do fundamento da sua igreja, sobre essa pedra de ficarem minha igreja. Vai chegar no capítulo 18, ele vai dizer que se um irmão pecar contra ti, chama ele e adverte. Não adiantar, chama 2 testemunhas. Não adiantar, conte para a igreja. Não adiantando, considere-o um pecador, um mundano, um pagão. Ele é um pagão? A gente não sabe. Só Deus sabe se ele é salvo. Só Deus separa o joio do trigo. Lá no nosso grupo do WhatsApp, tá, onde vai ser lançado esse vídeo, está escrito sobre isso. Um texto que eu botei lá. Então a gente não sabe, a gente deve considerá-lo, não afirmar que ele é um pecador. Por que considerar? Porque o comportamento é igual. Então a gente tira ele da igreja para quê? Para que o Senhor trate com ele e não com toda a igreja. Porque a igreja está obedecendo, ela está tirando o pecado do seu meio. Então, lá em Mateus 8, o Senhor vai dizer isso. Depois de falar com um irmão, com dois, falar para a igreja não adiantar, tire-o do meio. E Paulo vai aplicar isso na prática agora. Porque lá em Mateus 16, o Senhor Jesus vai dizer, sobre esta revelação edificarei a minha igreja. A igreja é um projeto futuro, ela não existe ainda. Em Mateus 16, ela começa a existir em Atos, mas ainda é uma transição, ainda não se sabe bem como se comportar. Então tem muitos erros e acertos em Atos. Nas cartas para a igreja, o nome já diz tudo, cartas para a igreja, nós vamos ter um padrão comportamental para os membros do corpo de Cristo em cada situação da sua vida terrena. Como pai, vai ter uma explicação lá. Como mãe, vai ter uma explicação. Como irmãos do corpo, uma explicação. Um subgrupo agora, dividindo os irmãos entre homens e mulheres. Explicação para homem, explicação para mulher. Como marido, vai ter uma explicação. Como esposo, muito homem fala assim, minha mulher não me ama mais. Mas aonde diz na Bíblia que ela tem que te amar? Nenhum lugar. O Senhor não ordenou isso para as mulheres. O homem deve amar a esposa, a mulher não. A mulher é opcional amar. Mas ela deve respeitar o seu marido. E se entendeu o que é respeito no original grego, às vezes é melhor até amar. Ela deve respeitar o seu marido. Respeitar. Não necessariamente amar. Talvez não vá amar. Pode até se separar. Deus permite, não quer. Mas até permite. Porém, não pode casar mais. Deve ficar só. Ou voltar para o marido. O marido não pode se separar da mulher. Então vai ter uma especificação para cada área da nossa vida. Nas cartas dos apóstolos. Nos evangelhos o Senhor anuncia o novo nascimento. João 3,3, importa-vos nascer de novo. Mas quando tu nasce de novo, como é que tu deve se comportar? Tu não sabe, tu é uma criança. Então teus pais vão ensinar. No evangelho nós nascemos.
Em Atos, o corpo da igreja começa a ser formado. Muitos erros e acertos entre os apóstolos ali. E o Espírito Santo vai orientando eles. Isso aqui é assim, então escreve. Lá em Atos 15 nós vamos ter o concílio dos apóstolos. Então, depois da igreja já estar formada, dessa transição, vem as cartas para a igreja que vão nos orientar como proceder em todas as áreas da nossa vida. Então, a interpretação, neste caso, ela se auto-anuncia aqui, que não perde a salvação. É uma condenação de disciplina do Pai. Então, em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo, a seguimento da ordem do Senhor Jesus, em Mateus 16, onde ele vai iniciar a igreja futura, ele vai anunciar a igreja, mas ela ainda é futura. Nos evangelhos, ele está gerando vida, novo nascimento, quem crê será salvo, porta-vos nascer de novo, João 3,3. Em Atos Apóstolos, a igreja está acontecendo, e agora nós temos as cartas. Então, o homem, ele estava lá no meio da igreja tolerando o pecado. Então, Paulo diz, tira do meio dele para destruição da carne, para que Satanás destrua a sua carne. Então, pode ser com doenças, várias formas. Satanás apareceu para Jó e disse, Jó te adoro, deixa eu colocar a doença nele, ver se ele vai te adorar. E Deus deixou. Em 2 Coríntios capítulo 2, em 1 Coríntios vai dizer para tirar esse homem para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. O espírito não perde a salvação. Vai morrer, vai ressuscitar, vai ganhar um corpo novo. Porque não é a mesma condenação do mundo. Em 2 Coríntios capítulo de número 2, o apóstolo Paulo fala para a igreja, irmãos, o irmão lá já se arrependeu. O pai disciplinou, sentou o sarrafo nele, bateu nas orelhas, nos beiços, em tudo que é lugar. O irmão está arrependido. Recebam ele de volta à comunhão. A comunhão da igreja. Ele não está mais cometendo esse pecado. Ele está envergonhado, está arrependido. Para que Satanás não destrua ele de profunda tristeza, porque o arrependimento, segundo Deus, produz tristeza. Então ele estava arrependido. Não produz remorso, produz tristeza. Já expliquei a diferença gritante. Que a maioria dos cristãos hoje são frutos do remorso. Ou seja, não tem o nome no livro da vida. Não é fruto do arrependimento. Então era para trazer aquele irmão de volta. Então está bem explicado ali. Aquele que toma da ceia indignamente trará condenação. Condenação no qual é a disciplina de Deus, fraqueza, doença. Exemplos da 1 Coríntios 5 que eu citei. Aí vai dizer assim, e Deus traz esses males sobre o corpo físico para que não seja condenado com o mundo, que o mundo não sofre mal às vezes no corpo, né? Mas tem a condenação eterna, que é a morte de fogo. Que é a morte eterna no lago de fogo e enxofre, não é no inferno. O inferno não é a morte eterna ainda. O inferno é o lugar daqueles que morreram sem aceitar o Senhor Jesus para a ressurreição. Então o lugar dos mortos é o Sheol, paraíso ou inferno, né? Aí é o lugar dos mortos. Os que creem no Senhor Jesus vão para o paraíso, os que não creem vão para o inferno. Mas ambos serão ressuscitados. Tanto do paraíso para a vida eterna, quanto os do inferno para a morte eterna. Serão lançados com o diabo e seus demônios no lago de fogo e enxofre. A saber, a segunda morte. Então ficou bem claro. Eu nem precisei explicar. Ela lendo, ela já entendeu. Ah, sim, tá certo, entendi. Bom, eu vou trazer um outro vídeo sobre as interpretações. Como atingir a interpretação correta? Porque muitos irmãos amados, nossa, interpretam a Bíblia de forma errada. Mas, irmãos, nós não somos melhores do que eles e nem eles do que nós. Nós somos servos da verdade. Então, o irmão que está interpretando errado, mas é temente ao Senhor Jesus, nós devemos ajudá-lo a interpretar corretamente. Como isso acontece? E se nós estivermos interpretando algum ensinamento, alguma doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo errado, Deus vai usar algum outro irmão para nos ensinar. E como isso acontece? Então, no próximo vídeo nós falaremos sobre isso. Deus abençoe a todos nós.